Hello, Brasil! Bem-vindos a mais um Pode Tá. E falando sobre empreendedorismo, tá chegando o fim de ano, várias dicas e toda mulher gosta de um look novo. E tem uma loja que é queridinha de Londrina e eu trouxe ela, Fernanda Garcia, mãe, esposa, empresária e que vai contar um pouquinho tudo sobre a Prince, gente. Quem é de Londrina conhece, não tem como, né? Aqueles looks maravilhosos. Bem-vinda, Fernanda. Obrigada. Obrigada por aceitar vir até aqui. O maior prazer. Contar um pouquinho da história da loja, da sua história, né? Bom, vamos falar um pouquinho da história da Princes, minha. Para quem não conhece a Fernanda, ela é de Londrina, não é? Então, eu sou de 1º de Maio, uma cidade bem pequenininha aqui perto, não sei se você conhece. Eu nasci lá, mas eu vim para Londrina com 12 anos. Novinha. Bem novinha. Eu vim para cá e tô até hoje. Você veio com seus pais na época? Vim com a minha mãe na época, que os meus pais já eram separados, né? Vim com a minha mãe e com o meu irmão. E vim morar pra cá, né? Mudar, minha mãe quis vir. E aí ficamos. Foi ficando. Foi. A minha mãe ainda voltou pra lá. Hoje ela mora lá, mas aí eu fiquei. Acabou se apaixonando e é Londrina mesmo. No começo eu senti um pouco, porque vem de cidade pequena, né? Aí eu não gostei muito, eu era novinha, tinha 12 anos só, tinha minhas amigas lá. Mas aí depois, com o tempo, hoje eu não me vejo mais fora de Londrina. Eu gosto muito da cidade, gosto muito de morar aqui, né? E você tem a Prince já há quanto tempo? 13 anos a gente tá com a loja. 13 anos já. E antes da Princess, o que você fazia? Sempre trabalhei com vendas, sempre trabalhei como vendedora. Eu comecei a trabalhar com 16 anos. Novinha. A minha mãe, ela é costureira. E aí, então, ela trabalhava em uma fábrica de roupa, e aí essa fábrica tinha uma loja aqui em Londrina, inclusive a fábrica era lá de 1º de Maio. Tinha uma loja aqui e eles estavam precisando de vendedora, e eu tinha 16 anos, mas eu já estava querendo trabalhar, já queria trabalhar, ganhar o meu dinheirinho. E engraçado que aí foi meu primeiro emprego e eu já me encantei, assim, sabe? Me apaixonei por vendas e mais ainda... Eu até brinco, assim, eu falo pra todo mundo, que parece que era uma coisa que era pra ser mesmo, porque pela loja em si, sabe? Aí eu já me encantei, assim, por fazer vitrine, por organizar, por fazer tudo dentro da loja. E aí desde dessa época, com 16 anos, aí eu já comecei, falei, nossa... Eu acho que é isso que eu quero, sabe? Quero um dia poder ter uma loja, ter o meu negócio, trabalhar pra mim, poder fazer do meu jeito, do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto. Mas demorou, trabalhei bastante, trabalhei no shopping, no centro, vendi roupa, vendi calçado. Um pouco de tudo. Mas teve o lado bom que você foi conhecendo a moda, estando no meio, porque assim, quando a gente tem 16 anos... A gente se encanta, né? Sim, não, eu aprendi, eu falo assim, foi uma escola para mim, todos esses anos trabalhando em lojas, assim, cada empresa que eu entrei, eu aprendi, sabe, um pouquinho, assim, de cada coisa, e eu acho que isso contou muito na hora, tipo, de eu ter o meu negócio, sabe? Isso, assim, eu acho que fez toda a diferença já, essa minha bagagem que eu tinha, né? De anos, assim, no comércio, trabalhando com vendas. Acho que isso ajudou bastante. E a Princess nasce como? Como ela nasceu? Foi em 2012. Eu trabalhava no shopping ainda, eu trabalhava no Catuaí, em uma loja lá. E quando eu trabalhava eu tinha uma colega de trabalho, que todo mundo, assim, eu até falo que todo mundo que trabalhou comigo, que me ouvir, vai falar, não, verdade, a Fer sempre falava isso, porque eu sempre falava, todos os lugares que eu trabalhava, eu falava, gente, eu ainda quero ter minha loja, eu ainda vou ter minha loja. E aí, uma colega de trabalho, ela teve bebê, e aí ela sabia da minha vontade, e aí ela falou, ai, Fer, vamos abrir uma loja e tal. Então, a Princess, na verdade, o primeiro ano eu tinha uma sócia na Princess. O primeiro ano eu tinha uma sócia, então foi com ela que eu abri, né, que eu consegui abrir a Princess, mas aí não deu certo a sociedade, a gente desfez, eu continuei com a loja, né, e cada uma seguiu o seu caminho. Então, só o primeiro ano ali eu tive uma sócia, e depois eu segui sozinha. Aí, por um tempo, ainda continuei sozinha, mas aí depois o meu esposo veio trabalhar comigo. Difícil, hein? Porque, assim, começar, principalmente nos dias de hoje, a gente tá falando de
13 anos atrás, né? É. Você não era mãe ainda. Não. Então, não era assim, mãe. quando a gente não tem filha, meio que a gente encara tudo. Não, era- Vamos, meio que na Sim. loucura. Você já era casada? Não, mas a gente namorava já. Eu casei depois já com a loja. A gente já namorava há bastante tempo, né? Já éramos noivos. E assim, eu falo assim, é bem isso mesmo que você falou. Quando a gente não tem filho, é tudo diferente. Eu ia lá, eu abria a loja, eu fechava. Se eu tivesse que abrir, o horário que fosse, ficar lá até mais tarde, eu fazia. Não faço isso Sim. hoje. Não, hoje também, se precisar, eu também faço, assim, às vezes eu até quero fazer muita coisa, meu esposo até fala, tá, que horário que você vai fazer isso, né, porque aí depois que a gente tem filho, muda, né, mas lógico que eu sou daquelas que se precisar eu fico até mais tarde, chego mais cedo, mas era diferente, né, naquela época, você consegue, assim, como se diz assim, só respirar aquilo, né? Abraçar o mundo, né? Isso. Eu vou... E você, por exemplo, quando você abriu a Princess, primeiro, por que o nome Princess? Você sabe que foi o José Eduardo que escolheu esse nome? Foi meu esposo que escolheu, olha só. Eu lembro como se fosse hoje, eu falei, quando eu comecei, né? Eu vou abrir uma loja, e aí você fica naquela coisa, e o nome, né? É difícil, é muito difícil você escolher, assim, um nome para um negócio, pelo menos eu acho. E eu lembro que a gente estava na praia e a gente ficava vendo os nomes, assim, tá um nome. E é até engraçado que tem uma história que eu falo, ele fala, nada a ver esse nome que você queria. Olha o nome que eu queria pra loja. Ele fala, nada a ver com a loja. Eu queria Dona Florinda. Aí ele, né, Não. tipo, não, né? Não combina. É que tem, assim, até tem umas marcas, assim, bem legais, assim, famosas, que tem uma pegada, assim, com esse nome, né? E eu não lembro porque eu coloquei esse nome na cabeça. Ele, nada a ver, nada a ver. Ele falava, parece que é roupa de senhora. E eu não lembro o que foi. Eu lembro que aí, na época, ele falou Queen Boutique. Aí, eu lembrei que aqui na cidade tem uma loja que se chama Queen de calçados, né? Aí eu falei, não dá, porque, né, já tem uma Vai loja, associar. não dá. Aí veio ele falou, o que você acha então de Princess e tal, não sei o que. Aí eu falei, será? Acho que sim. Então foi ele que acabou me ajudando a escolher. E na época ele ainda não trabalhava comigo, ele tinha restaurante. E depois de um tempo ele acabou vindo, e aí você até falou, né, que é difícil, né, às vezes trabalhar com o esposo, mas você sabe que ele vindo trabalhar comigo foi o que me fez crescer, assim. Sério? Sério, porque eu fazia tudo sozinha. Então, eu comprava, na época eu não tinha vendedor, então eu atendia, comprava, vendia, fazia tudo, né? Eu tinha que viajar, às vezes eu via alguém para poder ficar na loja para mim, para eu poder ir para São Paulo. E aí, quando ele veio, eu tava passando por um momento bem difícil financeiramente na loja também. Eu já pensei em desistir. Sério? Sério, eu tava querendo desistir mesmo, tipo, não quero mais, passando por dificuldade, passando por uma fase bem complicada, e aí eu tive que começar do zero. Foi aí quando ele veio. Ele abandonou tudo. Porque aí ele também, os negócios dele também, ele já não estava feliz, tava com bar, e aí trabalhando à noite, essas coisas, né, não tava muito legal, não tava gostando mais, e restaurante também, que é bem cansativo em shopping. Nossa, puxado, ele teve bastante tempo restaurante em shopping, e aí então ele veio para trabalhar comigo, falou, então não, né, vou desistir das outras coisas e vou trabalhar com você, e tipo assim, porque ele sabia que a gente tinha potencial ali, né, para crescer mais, para passar, inclusive, por aquela dificuldade que eu tava passando. Mas assim, cheguei a chorar e falar para ele, não quero mais. Ele, não, você não vai desistir, vamos começar do zero. E foi aí que eu comecei do zero, André, mas foi aí que a gente deu uma guinada, assim, e que graças a Deus a loja só foi crescendo. A primeira Princess foi aonde? Foi ali na Pio 12 mesmo, na mesma quadra. Não sei se você lembra, uma lojinha bem pequenininha ali, de cantinho. Ali a gente ficou 6 anos.
E ali chegou uma hora que começou a ficar pequeno, porque nós tínhamos só 2 provadores, e aí o movimento, graças a Deus, né, começou a aumentar bastante. Aí chegava final de semana, fazia fila nos provadores da loja, os maridos vinham com as clientes, não tinha nem aonde, a gente não conseguia, assim, recepcionar muito bem os maridos. Mas como aí o Zé já estava ali comigo, ele ia lá fora com os maridos, ficava lá conversando, fazia o social dele, né, para conseguir segurar os homens ali. Não tem paciência, vai embora, Não tem né? paciência, quer ir embora. E a gente não tinha, assim, espaço, né? Não tinha como eu oferecer um lugar que a gente tem hoje, um sofazinho, uma bebida, alguma coisa ali pro marido. Não tinha nessa época. A loja era muito pequenininha, né? E como que você aprendeu, Fer? Porque eu vejo pelos seus stories, e a gente sabe quem tem loja de roupa, vai em São Paulo, compra a sua linha de roupa. Você tem uma boutique hoje, então a gente sabe que é um alto padrão, que você tem roupas mais baratas, mas tem roupas não são fora da casinha o preço, mas pela qualidade, a alfaiataria que você entrega, coleções, tudo isso, porque você chega lá, não é que você tem 10 da mesma roupa. Às vezes até eu fico assim, meu Deus, você postou hoje. Não, não tem mais. E a gente vê que você vai lá, você escolhe, acorda de madrugada, que ninguém olha esse lado, né? Embaixo de chuva, no frio, no calor. Como que você aprendeu os seus fornecedores? Olha, foi tudo assim, eu até falo, isso foi tudo tipo, indo mesmo. Eu fazia muita pesquisa, assim, na internet, eu sempre gostei. Quando eu comecei, não tinha o Instagram, na época ainda era Orkut, lembra? Nossa senhora, faz um tempinho. Era Orkut, aí depois foi pro Facebook, que aí lembro que o Facebook que é o que bombava, né? Não existia o Instagram. Então, assim, não tinha o que tem hoje, né? Assim, hoje você consegue pesquisar os fornecedores ali no Instagram mesmo, se você colocar o nome ali, você consegue achar. Na minha época não tinha nada disso. Então, assim, eu sempre tive o meu feeling ali, o meu olhar, né? Já tinha, como eu sempre fui consumista, assim, de gostar de consumir moda, calçado, roupa. Então, eu ficava atenta às marcas que eu usava, né? Que eu gostava, das lojas e tal. O que eu fazia? Eu ia lá no Google, colocava o nome da marca, procurava, via onde era o endereço e ia. E no começo eu ia sozinha. Eu fiquei, na verdade, por muitos anos viajando só. É perigoso. Aí depois, até que chegou uma época que eu falei, assim, aí quando o Zé já tava comigo, né, eu falei, amor, não vou mais sozinha. Eu comecei a ficar com medo, porque começou assim, assalto sempre teve, né? Mas aí você começa a ir com uma quantia grande em dinheiro, porque lá tem muita gente que prefere, assim, se você paga à vista, hoje em dia o dinheiro meio que sumiu, né? Porque hoje tem o Pix, mas naquela época também não tinha. Você tinha que levar aquele bolinho de dinheiro. Tinha que levar o bolinho de dinheiro. Então, assim, e a gente dava preferência, né, pra comprar à vista, porque você tem desconto, acabava tendo desconto. E aí chegou uma hora que eu falei pra ele, falei, não, vamos comigo, que eu não consigo ir mais sozinha. Não, na verdade, eu não quero ir mais sozinha. Mas, voltando a falar, foi na raça mesmo, indo atrás, procurando os fornecedores. Aí eu já ia percebendo as melhores ruas, onde tinha as melhores lojas. E foi assim, foi fazendo mesmo, indo, acertando, errando. Porque assim, eu falo assim, tenho 13 anos de loja, mas até hoje a gente erra ainda, né? Teve os erros de comprar uma marca que você falou assim, por que eu fui fazer isso? Tem. E assim, que nem hoje, é fácil, tem o WhatsApp. Hoje a gente consegue comprar muita coisa pelo WhatsApp, né? As lojas já mandam lá pra gente, os catálogos. Até hoje, às vezes, mesmo com a experiência que eu tenho, foto é uma coisa. Você vê a roupa, é completamente diferente. Então, mesmo assim, lá tem a descrição, às vezes, do tecido e tal. Eu falo, não, tá. Às vezes chega aqui e eu falo, putz, não é o que eu imaginava. Então, Como assim, acontece isso? Porque assim, é um investimento. É um investimento. E por mais que você não compre 10 peças, mas, por exemplo, uma camiseta. Sim. Você compra 10 camisetas com estampas diferentes. Não, mas assim, o que eu tento fazer? Mesmo que às vezes, né, não é aquilo que eu imaginava, bora lá, vamos mostrar. Eu vejo o melhor jeito de mostrar, de apresentar aquela peça para cliente, porque eu também não posso pegar, porque é igual você tá falando, né, é um investimento. Se for uma coisa assim muito nossa, que foi muito erro, eu tento trocar também. Né, que aí a gente tem, hoje graças a Deus eu tenho assim, um contato muito bacana com os fornecedores, então eu falo, olha, quem me atende, falo, fulana, me ajuda aí, porque, né, não é o que eu imaginava, mas assim, é raro, tá? É bem raro. Mas com a experiência de hoje, Isso. quando você começou lá,
É. Quando você foi fazer sua primeira compra, no Nossa. que você se inspirou? Porque assim, vamos supor, eu vou abrir uma loja. Ok, eu sei o que eu gosto, mas eu não vou vender só para mim. Claro que a gente é sempre a melhor Sim, cliente, né? Andréia, é bem difícil. Eu lembro como se fosse hoje, as primeiras compras que eu fui fazer assim pra loja, eu lembro que eu fiquei super nervosa. Sabe assim, aquele nervoso de dar até dor no estômago, de suar frio, porque você fica ansiosa, né? Eu lembro que aquilo pra mim era uma realização, né? Eu tá conseguindo ali abrir a lojinha que eu tanto sonhei, né? Que eu tanto quis. E aí eu confesso que eu sempre fui muito pelo meu feeling, assim, pelo meu gosto, sabe? Tanto é que você deve perceber, assim, as minhas clientes é meio que o meu perfil, assim, né? Eu confesso que eu não consigo, às vezes, trazer muita coisa que não faz o meu estilo. Que você não gosta. Que eu não goste. Então, assim, tem coisas que eu trago que eu não uso? Tem modelos que eu até brinco, eu falo assim, que hoje eu como mãe, tem coisas que eu acho que já não encaixa mais em mim, né? Se às vezes é uma coisa muito curta, uma coisa muito colada, muito justa, mas eu trago. Mas tudo assim, eu olho, eu analiso, detalhes, tudo. E quando eu fui a primeira vez, foi a mesma coisa. Tipo, eu só trouxe coisas que... Não deu certo, vai ser minha. É tipo isso. Tipo isso, que se não vendesse, eu fico pra mim. Porque é difícil, né? A gente pensar em uma segunda pessoa, numa terceira pessoa. Difícil. São corpos diferentes. A moda, principalmente quando a gente fala da mulher, ela muda do dia pra noite. Hoje é tons pastéis, Isso, amanhã é muito rápido. tom muito... Igual na primavera, verão, é uma mistura de, né? Começa com os tons pastéis, depois vem o alto verão, cores mais quentes... E daí o corte... E aí lança um negócio na novela, lança uma blogueira, coloca uma peça, aí todo mundo já quer aquilo, é aquela loucura. Aí os lojistas já começam a fazer, e aí a gente já começa a ir atrás pra comprar e não perder o feeling ali, porque a gente também quer vender, né, e não quer ficar pra trás, porque tem tudo isso. O que eu percebo, você deu a brecha, né, que as blogueiras, vamos colocar ali, tem a Virgínia, que ela coloca muito aqueles tops, tudo, mas não é tanto o perfil que você traz, você sempre traz algo muito sofisticado, romântico, renda. Que eu acho assim, que é mais o estilo, né, não adianta, eu acho assim, que cada loja tem a cara da dona da loja, né, então eu acho assim, a Princess ali, ela acaba tendo assim a minha cara, o meu jeito, então assim, eu trago muitas peças alfaiataria, é igual isso que você falou mesmo, os vestidos mais românticos, vestido midi, é o lado que eu vou, assim, sabe? Que quando eu chego lá e eu olho, tem vitrines que às vezes eu olho dos meus filhos e falo, nossa, meu Deus, minha cara, isso. Quero tudo. Quero tudo. Mas hoje eu ainda consigo até me controlar, assim, tem gente que fala, você tem... Não tenho nem espaço pra ter uma de cada, né? Mas eu confesso que tem coisas que a hora que eu tô lá escolhendo, eu já falo, esse aqui já vai um pra mim. Então, tipo, lá na hora eu já meio que separo, falo, esse eu quero muito, então eu já vou levar um a mais. Mas você acaba sendo uma vitrine também, porque assim... a maioria das vezes que eu vejo você na loja, mas quando você tá fora da loja, você é a vitrine ambulante da loja, né? Então, por isso que eu tenho que ficar sempre atenta a isso também. E aí, eu até brinco, às vezes, eu tenho que, às vezes, desfazer das minhas roupas também. Às vezes, eu tenho roupas, assim, novinhas. Mas que, como é de outras coleções da loja, eu não consigo ficar usando, porque se eu vou pra loja com uma roupa daquela, às vezes a cliente vê, mas e aquele vestido que a Fer tá? Aí fala, as meninas, Fer, esse vestido não tem na loja. Eu acho que aconteceu uma vez, eu te falo de uns 5 anos atrás, quando eu vi você com um vestido, eu falei, eu quero um desse. Você falou assim, é da coleção passada. Então eu evito, assim, eu tento, às vezes, usar mesmo as roupas do que tá agora, né, que tá na loja, porque às vezes se usa uma coisinha da outra coleção... Sempre tem alguém que quer. Sempre tem alguém que quer. E eu vendo muita coisa minha, viu? Você começou a fazer, inclusive, bazar, né? Eu faço. Eu sempre faço. Assim, agora, todo o bazar da loja, que a gente faz as 2 vezes ao ano, é sempre, né, no final da coleção de verão e da coleção de inverno, eu acabo agora colocando algumas coisas minhas também, porque eu fico com as peças e tem muita coisa nova, e as clientes querem, às vezes eu vou num casamento.
Aí eu uso o vestido. Aí tem gente, eu quero o vestido da Fer. Normalmente o que eu uso acaba vendendo tudo aí. E aí, mas tem sempre alguém ainda querendo. E às vezes é o corpo parecido. Ela fala, ela não vende o dela? Aí eu falo, se ela não se importar, eu vendo, né? Aí eu acabo fazendo um preço melhor pra cliente. Esses dias mesmo eu vendi um vestido que eu fui num casamento e a cliente queria. E aí eu aviso, olha, eu vim na costureira, eu fiz a barra, eu ajustei. Aí eu levo pra lavanderia, trouxe o vestido novinho, limpinho lá, a cliente provou, deu certo. Pelo menos ela economizou já aí na costureira. Já na costureira, né? É. Mais fácil. E a gente vê, né, Fer, que vai trocando, igual a gente falou, de modas, os acertos que você teve, a identidade da loja que você foi formando, porque hoje a Princess tem uma identidade consolidada, né, mas ela foi se formando. Sim, sim. E quando você teve as crianças, como que foi? Porque você estava numa transformação. Sim, todas as minhas 2 gestações, eu falo, assim, foram fases bem complicadas, assim, bem difícil. Porque eu sou a minha própria influenciadora, né? Tipo assim, eu até brinco, assim, eu tento, às vezes, colocar outras pessoas, contratar alguém para me ajudar, para fazer as coisas ali comigo, mas as clientes se identificaram muito comigo, né? Então, assim, ali, hoje, o negócio é a Fer colocar roupa no corpo para mostrar para as clientes. Então, quando eu estive grávida, foi bem complicado. Porque aí, eu até tentava, eu fazia alguns looks, aí a gente acaba até conquistando umas clientes gravidinhas, né? Porque aí também eu acabava trazendo algumas coisas, né? Pensando nas gestantes. Mas assim, foi bem difícil. Porque era difícil eu colocava alguém lá, mas elas sentiam muito a minha falta, sentia a falta do meu jeito de fazer os provadores, de mostrar a roupa. Mas assim, difícil, mas deu certo. Adaptando. Isso, acabou que passou, foi, mas assim, não foi fácil, não. As 2 gestações foi meio complicadinha essa parte. Eu vi fotos suas do seu menino, você ficou com barrigão. E você ia para São Paulo com aquele barrigão. Ia. Menina. Da Helena, eu lembro que eu fui, tanto da Helena e do Arthur, eu fui assim até a última semana de ganhar. Porque os 2 eu tentei fazer parto normal, então eu fui até o finalzinho. Então eu fui barrigudona pra São Paulo. Porque dele eu acho que eu vi foto. E eu já comprava na loja. A Helena eu acho que eu já comprava, mas não ia tanto. Depois quando você veio pra parte de cima ali da Pio 12, que você mudou. Daí foi onde comecei a ir mais na loja, né? E daí eu lembro de você com aquele barrigão. E eu voltei a fazer compras da Helena, eu me lembro mais que foi a primeira, ela tinha 2 meses só. Bem recente. Bem recente. Então eu tinha que levar a bombinha de leite. Eu falo, gente, a cada perrengue, olha que a gente... Você levava ela pra São Paulo? Ela não. Não. Ela ficava com o Zé, com a minha sogra ou com a minha mãe. Graças a Deus eu sempre tive rede de apoio, assim, a minha mãe e a minha sogra que podia ajudar, né? Aí eu tirava leite, deixava pra ela, porque pensa, recém-nascida, tinha 2 meses só. E aí eu levava a bombinha de leite porque eu tinha que ficar tirando leite, porque chegava da febre, porque o peito da gente enche de leite, tudo, né? E aí eu levava, aí eu lembro que às vezes eu parava, eu tinha que parar, eu tava lá na correria, aquela coisa, tá toda empolgada lá fazendo as compras, e nessa época eu ia sozinha. E eu tinha que parar, ir lá procurar um banheiro, um lugar pra esvaziar, tirar o leite, aí jogava fora. Aí sempre alguém me olhava e falava, ai, tadinha, né, tá com o bebê novinho. Eu falava, pois é, tô. Mas tinha que ir, assim, e sempre fui. Você sempre foi dessa parte, vai com medo, vai mesmo. Isso, não... Ia, o que tinha que fazer, ia lá e fazia. Eu pergunto, porque assim, quando a gente se torna mãe, a gente muda. Tem a parte do puerpério. Antes de ser mãe, igual a gente falou, quer agarrar o mundo, eu vou, eu faço, não tem hora. E você sendo a proprietária da loja, o Zé, tendo deixado tudo, porque quando você teve a Helena, ele já estava com você na loja ou não ainda? Quando eu tive a Helena, ele já estava. Como que foi? Porque assim, você tem a casa, você tem a loja, você se tornou mãe e você é esposa. Como que foi administrar isso? Por mais que o Zé sempre esteve ali te apoiando, vai mesmo, vai, Fernanda, não desiste. Como que foi? Porque para a mulher sempre tem uma cobrança a mais.
Ai, é difícil, né? Tipo, até hoje, assim, até hoje eu tava treinando com o meu personal, eu brinquei, falei, gente, é muita cobrança em cima da gente, né? A gente tem que estar bonita, tem que estar magra, não pode estar com cabelo branco, não pode isso, não pode aquilo. Então, assim, aí eu que fico ali na internet, aparecendo, então eu me cobro, assim, sabe? A gente se cobra, tipo, ai, você quer estar bem, você quer estar se sentindo bem. Então, assim, de vez em quando dá umas. Meu Deus, a cabeça da gente às vezes dá umas piradas, Você já se sabe? cobrou como mãe? Você falou assim, Ah, eu acho já. que eu tô deixando porque a Já, loja tá me já. consumindo. Já senti culpa, tipo, ai, meu filho não come, não tá comendo bem, ai, não come bem, que nem às vezes a Helena, ela é difícil pra comer, aí eu falo, ai, gente, será que é porque, né, às vezes isso, às vezes aquilo, ixi, já me cobrei muito, já. Porque todo mundo acha assim, olha, você é PJ, você vai lá, você faz o seu horário, hoje você tem uma equipe que é muito bem estruturada, mas é igual você fala, as pessoas vão lá, elas se identificam com a Fer, você atende, eu chego lá, gente, eu me sinto em casa, por mais que eu tive um time ali, um espaço de não ir na loja, porque daí Aham, tive a gestação, sim, sim. igual eu falava assim, as meninas falam assim, não, traz as crianças, eu falei, vocês não estão entendendo, não dá para trazer as crianças, mas você é recebida com café, com cappuccino. Agora, igual esses dias eu fui com meu noivo lá, o Zé ficou lá conversando com ele. Falei, pronto, ganhou o coração Agora, dele. não, agora tem até cervejinha Não, lá ele pros adorou. maridos, Ele falou, era o que eu falava pra você, uma poltrona. É, Daí poder ver a roupa, ter alguém pra conversar, aham. porque ele fica lá batendo papo, e daí você Sim, sim, consegue e a pessoa nem vê Ele gosta, o Zé gosta bastante, assim, de conversar com os Foi um maridos. casamento, né, isso? Porque você consegue Sim. trazer o marido que quer vir pra loja ou a mulher que precisa trazer para poder ganhar um tempo E você ali. sabe que lá na loja acontece muito isso. Eu até falo, assim, as minhas clientes gostam muito de ir à loja. Graças a Deus, assim, a gente consegue com que a cliente vá lá. Porque às vezes tem que falar assim, ai, vende só por sacola, tal. A gente não, a gente tem as clientes que gostam de provar em casa, mas a gente tem muito, assim, as clientes que vão, aí que nem a gente vende moda festa. Aí vai a mãe, vai a sogra, vai a tia, vai o marido, vai o namorado, vai junto. Então, assim, por isso que eu gosto, sabe, de ter lá um cantinho legal, bacana para receber o marido, aí a gente já vai lá, já oferece um cappuccino, um café, seja no sábado já oferece uma cerveja ou na sexta-feira, e é assim. E como foi esse crescimento, Fer? Você estava na loja na Pio 12, naquela loja pequena. Você mudou para uma loja um pouquinho maior e de repente a loja dobrou. Como que foi esse Que desejo? assim, na verdade, foi a necessidade mesmo, né? Que nem hoje nós vendemos. Eu comecei quando nós mudamos para a loja maior, né? A primeira ampliação foi porque eu queria também vender moda festa. Ali que entra a moda festa. Isso, quando nós mudamos para a loja de cima, aí nós começamos com a moda festa. Então precisava, né, de um lugar maior, uma loja maior, estoque maior. Aí o que eu fiz? Agreguei calçado, que calçado é uma paixão minha também. Eu sempre fui apaixonada também, já trabalhei em várias lojas de calçado. E aí eu comecei, falei, acho que eu quero, né, acrescentar aqui, eu acho Que é que um dá, plus, né? sim, eu acho que quero acrescentar o calçado, e aí eu coloquei, mas aí o que acontece, o calçado, ele ocupa bastante espaço, assim, principalmente de estoque, caixas e tal, e aí, mais uma vez, a loja foi ficando pequena, aí vagou a loja do lado, e aí o Zé, meu marido, falou, eu acho que dá pra gente, né, pegar a loja aqui, e não sei se você lembra, foi na loucura, né, porque a gente continuou ali. Loja derrubando parede. Sim. Foi ali mesmo que a gente fez tudo, fez a reforma, fez tudo. Foi quanto tempo de reforma? Ai, você sabe que eu não lembro, assim, mas foram alguns meses. Você quase surtou? Ah, com certeza, sabe? Porque todo dia as meninas tinham que chegar, coitadas das meninas também, né? Porque aí o que fazia? Fazia muito pó, né? Então todo dia de manhã a gente tinha que chegar, passar aspirador, tirar o pó, porque a loja ficava toda branquinha. Tipo, né? Porque os meninos lá mexendo em móveis, pintura, gesso, tudo. Então foi bem
Desafiador. Foi, mas assim, dá tudo certo. A gente passa uns perrengues, dá uns chilique, mas depois no final tudo dá E você certo. foi agregando, que você agregou a moda festa, depois você os Sim. sapatos, agora você tem bolsas também, Bolsas. né? E entrou também os acessórios. Os acessórios também. Hoje você tá praticamente 100%. Eu falo assim, hoje a loja, assim, é super completa. A mulher, ela sai de lá pronta. Ela Você tem... traz também uns Sim, tops. hoje a gente trabalha também com assim, e tem uma blusa transparente, então a gente tem as peças da Trifil que a gente vende, os shortinhos, tem de compressão, sem compressão, as regatas para colocar por baixo, a gente vende aqueles sutiãs de colar também, porque assim, é tudo o que eu fui vendo que necessitava. Né, ali, que nem a cliente tá lá no provador, provando, uma moda festa, mas a barriga tá marcando, não sei o que. Aí a gente indicava, usa assim, usa assado, usa o shortinho tal, sutiã tomara que caia, eu não tenho. Aí eu como consumista, ia lá e tinha, né? Eu falava, olha, eu uso isso, aquilo. Aí daí eu comecei a ir atrás também, falei, eu acho que eu vou procurar um representante, né, dessas peças. E aí a gente vai agregando. E agora, não sei se você viu que a gente vai trabalhar com a Schultz também, né, de calçados, que é uma marca... Não, eu falei que eu vou te bloquear. Não pode. Não pode me bloquear. Tem um detalhe lá na loja, gente, fala assim, é terrível. As ideias que eles têm, você compra, daí você fica com bônus da compra. Isso, tem o cashback. O cashback que se transforma para você gastar. E tem um tempo legal para gastar, porque é o tempo de chegar coisa nova. Isso aí. Ainda mais que a gente recebe coisa nova toda semana, né? Gente, e aí você fica com o cashback lá e a vendedora já avisa, seu cashback tá pra vencer. E é um diferencial que vocês têm, né? Porque vocês conhecem todas as clientes. Cada cliente... Não são poucas que vocês têm hoje, né? Porque são 13 anos, é uma história. Sim, sim. O que você preza mais hoje dentro da loja? Uma das coisas que eu mais prezo, assim, que eu sempre, né, fico batendo na tecla ali com as meninas, eu acho que é o atendimento mesmo, assim, que eu acho que é o mínimo que a gente pode oferecer para as clientes que entram ali, é um bom atendimento. Então, assim, receber bem a cliente, para a cliente se sentir à vontade, para a cliente se sentir em casa mesmo dentro da loja. Então, assim, eu gosto também de ter a loja cheirosa, eu quero que a cliente chegue ali e que ela sinta, sabe, que ela tá numa loja diferente, assim. A gente tem que tentar fazer o nosso diferencial, né? Mas, assim, o atendimento é o que eu mais bato ali na tecla com as meninas, da gente tentar, assim, estender um tapete vermelho mesmo para toda cliente que entrar ali, né, dar aquele atendimento excelente mesmo para o cliente. Eu acho legal, eu lembro uma vez, a Poli me atendia nessa época, né, que agora todas meio que me atendem, né, que já sou de casa, a Poli às vezes está de férias, daí tem a Ju, né, e eu queria um macacão branco que eu tinha visto, e aquele macacão já tinha saído, eu não tinha vendido. Eu falei, meu Deus, Poli, consegue um pra mim, maravilhoso. Eu tenho ele até hoje, inclusive. Pra vocês verem, gente, eu acho que eu tenho ele. Ele vai fazer 5 anos, ele tá impecável. Tem assim, bastante cliente que às vezes aparece com umas peças assim, olha, tem essa roupa desde... até hoje, então, dura, impecável. E daí eu lembro que a Poli tinha passado já um mês, ela me ligou, ela falou assim, você não vai acreditar. A cliente comprou, não deu certo e ele tá aqui. Você vai querer? Eu falei, é meu. Mas isso acontece muito lá mesmo. Gente, tipo assim, eu já tinha desistido e você não ia trazer mais porque normalmente não traz peça ou já esgotou. Elas ficam ligadas entre elas, assim, né? Tipo, é igual você falou, as roupas que eu posto, graças a Deus, assim, vende no mesmo dia. Aí tem cliente que fala, gente, mas ela postou ontem. Aí eu falo, gente, é assim mesmo, graças a Deus, né, acaba vendendo rápido. Mas aí elas ficam meio assim, porque às vezes, leva também para uma cliente provar, né? Às vezes é uma cliente ali de sacola, ela, eu posso provar? Então vai pra cliente provar. Mas as outras já ficam espertas, tipo, porque se a peça voltar, é minha. Já tem, elas já falam, estou na fila, se a sua cliente devolver, eu quero pra minha cliente. E elas ficam sempre nisso mesmo, sempre ligadinha, que aí elas lembram, eu tenho uma cliente que queria essa peça. E aí elas vão lá e já entram em contato com a cliente pra voltou, você quer? E a gente vê que é um ambiente agradável, porque as suas vendedoras são vendedoras de anos. São, Você não tem um fluxo de...
Principalmente a gente falando no dia de hoje, né? Porque mão de obra é uma coisa que está muito difícil. Sim, sim. As pessoas querem ganhar, mas não querem trabalhar. Isso, Então, isso mesmo. e a gente vê que ali a Poli tá, pelo menos que eu sei, há A mais de Poli e a 10 Ju anos. estão há bastante A tempo, Ju tem uma outra moça que também já tá há A algum Mari do tempo. online tá há bastante tempo também. Então, vai criando uma identidade, porque não é mais a Mari, não é a Poli, é a Poli da Isso, Princess, é a Ju da Princess, e vai criando, E sabe né? o que é legal? Assim, eu vejo que todas elas fizeram muitas amizades, assim, com as clientes da loja, sabe? É engraçado que tem cliente que virou, tipo, a minha amiga, aí a amiga delas também. É até engraçado, elas saem até juntas. A Poli tem cliente que ela sai à noite pra jantar com a cliente dela, porque virou amiga mesmo, assim, sabe? Tem uma conexão, assim, dia do aniversário, uma sempre lembra do aniversário da outra. É bem legal, assim, sabe? É uma coisa, assim, que criou conexão mesmo. E é gostoso porque isso a pessoa acaba conhecendo o que você gosta, qual que é o seu perfil. Uhum. Porque por mais que a Prince tenha um perfil ali, você traz, igual você falou, quando você não era mãe, você amadureceu com a Princess, né? Você era uma Sim, mocinha é que se engraçado, é tornou isso mesmo. mulher. Quando você usava ali, talvez um cropped, não que você Isso, não use, mas talvez algo mais decotado, uma saia sim, mais curta. aham. Quando a gente vira mãe, é muito É. engraçado, isso muda É, naturalmente, tanto né? é que se você pegar as fotos da loja, assim, do começo até agora, você vai vendo realmente a evolução, assim, eu acho que por causa da minha idade mesmo, casa, e aí os filhos, vai mudando, assim, né, eu vejo mesmo a evolução das roupas e tal, antes, no começo aí é aquela coisa mais modinha, mais menininha, aí depois já foi mudando um pouco, hoje o que é legal, assim, que lá na loja eu consigo atender desde a filha até a avó. Ai, gostoso. É. Então, às vezes, vai todo mundo junto. Vai a família inteira, vai a neta, vai a avó, vai a mãe. É muito gostoso, assim, é bem legal, assim, às vezes lá no provador tá a família inteira lá, e hoje eu consigo vender, né, pra todo mundo. A mãe compra, aí a filha compra, às vezes a mãe vai pra comprar pra filha, a mãe acaba gostando, ela compra também, aí já tá com a avó ali junto, que a avó também gosta. É bem legal, a gente consegue, hoje eu consigo atender assim, sabe? Abrir o leque ali e atender Isso. todas as idades. Aham, sim. Que Bem bacana. bacana, Fer. E deixa eu te perguntar, você comentou, você pensou então lá no começo em desistir. Já pensei Quem em não deixou foi seu desistir. esposo. Ele que me deu, assim, ele falou, não, vamos começar de pouquinho em pouquinho de novo, você vai lá, pega um tanto, vai lá, compra, vem, pega, vai. E foi assim, foi trabalho de formiguinha, de novo, Pra fazer dar certo. pra fazer dar certo. E hoje, se uma pessoa fosse abrir um negócio, falando que você tem essa experiência de comércio, o que você fala para essa pessoa? Hoje, assim, eu até falo, hoje é muito mais fácil, assim, você pesquisar, a pessoa pesquisar mesmo, ver o que ela realmente gosta, porque tem gente que às vezes fala, eu quero abrir uma loja, eu quero abrir um negócio, mas não tem muita ideia ainda do que ela quer vender. Eu acho que tudo tem que ter a ver com o perfil um pouco ali da pessoa, né? Então, assim, fazer uma pesquisa de mercado mesmo, ver ali, tipo, né, o que tá bombando no momento, o que faz o seu perfil e ir atrás. Hoje eu até falo assim, hoje na internet a gente consegue encontrar, assim, cursos. Hoje tem várias lojistas que vendem, né? Hoje, engraçado, as pessoas vendem até lista de fornecedores. Nossa, Tem várias coisas, assim, que a pessoa consegue encontrar na internet que quando eu comecei não tinha. então ajuda bastante. Ajuda, nossa, hoje em dia, assim, ali no Instagram tem muita gente que ensina de marketing, de tudo, até de vitrine. Então, hoje, assim, eu acho que, assim, é você ter o foco ali de fazer, eu quero isso. E eu acho que ter o foco em uma coisa só também. Que nem hoje, eu agreguei várias coisas ao meu negócio. Mas eu acho que quando você vai começar, é interessante começar, tipo, em um nicho, assim. Começa com as roupas ali primeiro, né? Não já às vezes já querer colocar tudo de uma vez. Vai, tenta ali, vê, deu certo, aí vai agregando outras coisas, sabe? Não já às vezes no começo já querer colocar tudo junto. Porque assim, não é fácil, né, o começo. E assim, por mais que também a gente tem todo esse tipo de informação, tudo é você ir mesmo, você olhar, você pesquisar, tipo, vai lá, aonde é que compra, olhar as lojas, olhar as vitrines, né?
tudo Estar disposto, né? isso. É o quanto a pessoa realmente está disposta a fazer dar certo. Isso, é igual eu falo assim, quando eu fui abrir a loja, uma coisa que eu tinha certeza, assim, é que ia dar certo. E assim, isso é uma coisa que eu falo mesmo, assim, que é pura verdade. Eu sempre tive uma coisa assim, não, vai dar certo. Porque era uma coisa que eu queria muito. Era uma coisa que eu queria muito realizar aquilo, sabe? E eu tinha, nossa, era uma realização eu poder fazer a vitrine, eu poder escolher as peças da Já era loja. algo interior seu. Sim, sim. Então, o meu, assim, eu falo, quando é uma coisa, assim, que você quer muito mesmo, que você sabe que você vai colocar muito amor naquilo ali, eu acho que não tem como dar errado. Lógico, igual eu também, passei por perrengues, passei, porque, tipo, a gente erra, né? Você erra ali, às vezes, na compra, erra ali, às vezes, por comprar demais, mas tudo é um aprendizado também, e é aquilo que eu falo, que é igual o que aconteceu comigo. Você erra, você passa por dificuldades, mas aquilo você vai aprender com aquilo e com certeza você vai só subir, você só vai aumentar. Eu falo assim, a gente sofre, a gente chora, pensa em desistir, mas tudo aquilo tem aprendizado. Então, assim, com tudo que eu passei, eu aprendi muita coisa. Então, assim, você vai aprendendo e vai falando, não, isso aqui eu não vou fazer mais. É o que a Princess é hoje, foi com as pedras que você encontrou no caminho. Sim, é isso aí. Você vai passando por dificuldade, eu acho que faz parte do processo. Até porque se tudo for lindo, maravilhoso, aí você sempre vai ficar ali, naquele, você entendeu? Parada Você no não mesmo. cresce. Você não cresce. Então é assim, é com as pedras no caminho mesmo que a gente vai evoluindo, vai crescendo. Uma curiosidade, você tem a Helena. A Helena tá com quantos 9 anos? anos, a 9 anos. Helena. É. E como que ela é com esse mundo da moda? Ai, ela já gosta. Ela já gosta? Eu até brinco, eu falo, filha, logo você vai estar fazendo os provador lá pra mamãe. Ela gosta. Eu vejo, assim, muito eu nela. Porque ela me vê. Quando ela era mais pequenininha, até ela ia mais pra loja, né? Que eu só tinha ela, ainda não tinha o Arthur, então ela ia bastante. E é muito engraçado. Ela me copiava. Eu ia lá, pegava o celular, colocava o salto, ficava na frente, fazendo provador, fazendo foto, fazendo vídeo. Bem engraçado, assim. Ela já me copia, assim, em muita coisa. E ela gosta de se arrumar. Ela é bem vaidosa. Ela é bem vaidosa. Porque normalmente quando a gente tá nesse mundo de moda, igual eu, por exemplo, eu me arrumo porque eu tenho que vir pra cá trabalhar, tenho que estar maquiada, tudo. Minha filha entra ali no meu guarda-roupa, ela fala assim: ai, mamãe, que roupa que você vai hoje? Ela tem 4 anos, né? E eu vejo que, igual você falou, a gente acaba sendo um espelho. Sim. E você estando ali, você trabalhando com moda, igual a gente falou, você acaba sendo uma vitrine. Então, você tá sempre arrumada, porque as suas clientes se espelham em você. Sim. Ai, a Fernanda tá sempre bem vestida. Então, ai, eu também quero, né? Então, isso acaba também espelhando dentro de casa. Sim, com certeza. Acaba influenciando, porque ela gosta. Porque a menina não é mais assim, né? A mãe que veste, isso, né? agora ela já gosta. Ela gosta de fazer os vídeos no celular, gosta de gravar, gosta de se arrumar, quer escolher a roupa dela. Eu dou uma podada às vezes, né? Porque, tipo, agora ela é muito novinha e ela quer passar maquiagem. Eu falo, filha, você não tem idade pra passar maquiagem ainda. Eu fico dando uma segurada ali, porque se deixar... Eles estão muito pra frente, né? Muito, muito. E aí, então, aí quer ir maquiada pra escola e quer passar delineado. Eu não sei passar delineado, mas elas já vão... Todas. Ali, testando e vai... Eu dou uma... eu e o pai mais ainda. Ele é ciumento? Ele é, e ele não gosta, assim, ele fala, ele quer que ela não pule as fases, assim, que nem a criança, ele fala, filha, vai chegar a idade que você vai poder se maquiar, e aí eu até falo, assim, a gente tem medo, porque as maquiagens têm produtos, as coisas que acaba, tipo, a gente tem medo, de ficar mocinha mais nova, essas coisas. Então, a gente dá uma segurada, porque se deixar o sonho dela é passar base. Eu falo, filha, pelo amor de Deus, tem essa pele aí linda, né? A mamãe passa, porque a mamãe já tá mais velha, então a mamãe tem que passar base, pó, corretivo, e ela quer passar. O sonho dela é eu deixar ela passar base, corretivo. É desafiador, né? É. Porque a gente olha ali e você tá querendo ou não, não ambiente, né? É o seu trabalho, é a sua imagem que você acaba vendendo para vender um look. E a gente tem que tomar esse certo cuidado de não avançar tanto eles de um outro lado, né? Porque ela só tem 9 anos, né? Então a gente fica tentando segurar, porque não pode dar brecha. São terríveis. São. Fer, eu acho que a gente está encaminhando para o final.
Queria agradecer você por dividir a história da Princess, Eu que né? agradeço A pelo sua convite. história, contar aqui, né, os altos e baixos. E antes de terminar, queria ver com você, qual que foi o perrengue, uma história que, assim, de estrada mesmo, que marcou, que você deixa aí pra gente. Perrengue, ai meu Deus. Que você falou assim, nossa, essa história aqui, desde quando começou a Princess, eu nunca vou esquecer. Ai, gente, o que será que é que aconteceu? Agora veio uma coisa assim, não é das minhas viagens, mas eu lembro uma vez que choveu muito na loja, veio isso na minha cabeça. Choveu tudo dentro da loja. Deus. Nós estávamos lá na loja menor, deu uma chuvona em Londrina e saiu telha lá do teto e aí caiu todo no meu gesso. A loja desabou. Eu cheguei na loja, tinha caído todo o teto Em cima das roupas. em cima das roupas, molhou tudo, perdi mercadoria. Meu Deus. Aconteceu. Até esses dias, essa semana, tava com aqueles negócios de vendaval, até aconteceu Nossa, aqui, né, terrível. no Paraná. E eu lembrei disso, foi uma coisa que aconteceu assim, que marcou, porque, nossa, quebrou tudo, caiu gesso. E não deu pra, tipo, mandar pra lavanderia? Não, sim, a gente conseguiu. Mas foi uma despesa que não estava... Foi, porque, imagina, caiu mesmo o forro da loja, o teto. Então, teve coisas que eu perdi, mas graças a Deus, né, deu pra, mandou lavar, tudo. Mas aí, você imagina, aí fica sem atender o cliente, a loja toda inundada. E aí, pra consertar tudo, tirar tudo. Quem olha a Princess hoje não pensa que... Essa é uma das coisas que eu lembrei, porque é que depois, a hora que eu for embora, com certeza eu vou lembrar de mais coisas, né? Mas uma das coisas que eu lembrei foi isso que aconteceu, que me marcou, que foi essa chuva que caiu o teto e estragou um monte de coisa na loja. Gente, tá chegando o fim de ano, a Princess, ela tem tanto para o pessoal um look para passar Natal, Ano Novo, que chega, né, a mulherada que vai usar o look no Natal, vai usar para começar um ano novo, 2026 tá chegando aí, né? Como que vão ficar os horários da loja? Então, eu ainda não sei que dia que... Porque é sempre no comecinho de dezembro. O comércio ainda não saiu, né? Não saiu os horários. Mas lá a gente nunca fica até às 10. Mas a gente trabalha das 9 às 8. Quando o comércio começa a ficar aberto até mais tarde, a gente estende um pouquinho mais e fica até às 8. E nos sábados, a gente fica aí todos os sábados até às 15. Né? Começou dezembro ali, até o Natal, todos os sábados até às 15, e tem o domingo que o comércio abre também, que a gente abre também, sempre um domingo antes do Natal, o comércio abre, né, e aí a gente abre também, a gente tenta acompanhar, a gente faz ali um horário mais diferenciado, mas a gente sempre posta, sempre avisa os clientes lá no Instagram, manda um recadinho avisando os horários de final de ano. E pro pessoal que não conhece a Princess ainda, tem roupas de festas, quer dar um acessório, não sabe o que dar de presente, não é só roupa que tem lá, tem sapato de salto, rasteirinha, sandalinha, tem um brinco, uma pulseira. Gente, os acessórios estão com preços ótimos. E assim, a gente vê tudo que tá usando agora, aqueles braceletes, os colares. Esses assim que eu tô usando, tudo da loja. Então tem muita opção para presente aí, amigo secreto, tá chegando, né? Tem. Aí eu sempre trago assim umas rasteirinhas, um precinho mais legal também, que a gente sabe que, né, presente para amigo secreto, quer dar uma lembrancinha, vai encontrá-lo na loja, acessório, preços excelentes. E vale presente também, não sabe o que dá, tem o vale presente. Tem o vale presente. Então só não compra lá quem não quer, Quem não quer. Fer, pra quem não conhece as redes sociais, como que acha vocês? É a @Princess Boutique, o nosso Instagram. E o endereço pro pessoal? É Rua Pio 12, 363, loja 1. Gente, não tem como não loja achar. Loja 1 e 2. Loja 1 e 2, tá ali na frente da Caixa, ali na Pio 12. Isso, entre a Higienópolis e a Hugo Cabral, bem em frente à Caixa Econômica. E importante, a gente tem estacionamento na frente da loja, porque a gente sabe que no centro é bem complicado, mas para quem não conhece, nós temos estacionamento na frente da loja. E dicas para as esposas. Se vocês gostaram de um look, passa o número do namorado, do marido, que elas entram em contato. A gente entra em contato, manda um recadinho lá pro maridão,
que não tem erro. E pode chamar o maridão pra ir na loja também, porque tem um lugarzinho bem gostoso pra ele lá. Eles vão adorar. Fer, obrigada mais uma vez. Obrigada a você. Obrigada por se abrir, vir, aceitar o convite, Eu que agradeço. né? E contar um pouco, porque quando as pessoas olham hoje a Princess, né, a dimensão que ela chegou, você entra na loja, é uma loja gostosa, a gente vê a qualidade dos produtos, não sabe que a Princess começou lá no cantinho, que caiu o teto da loja, que até hoje você continua olhando, escolhendo os looks, Sim. um a um, para estar lá, né? Obrigada. Eu que agradeço, foi um prazer. Gente, então é isso aí. Mais um Pode Tá. Estamos terminando novembro. Vem dezembro aí. Se você ainda não comprou o seu presente, recebeu o 13º, vai lá. Tem sempre algumas promoções. Entra no Instagram da loja, que eu tenho certeza que vocês vão virar clientes. Olha, Vão amar, tenho certeza. eu sou suspeita, né? Só alguns anos, só uns 10 anos que eu já sou cliente. E toda terça-feira, às 15 horas, no portal da Tarobá. Espero vocês. Até a próxima. Tchau.